Livro de Tiago, capítulo 5. Tiago, capítulo 5, verso 7. Gostaria de orar antes. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que as mentes não fiquem flutuando, cansadas, ó Deus, pelo dia que teve. Eu oro para que a sua mensagem tenha endereço em cada coração. Eu oro para que o Senhor faça algo no nosso interior essa noite. Gere temor, respeito, gere honra, gere graça. Me inspira na tua palavra, glorifica o teu nome, me desfaço do meu ego para que o teu espírito me encha, para que eu possa ser um comunicador, um pregador nessa noite, até mesmo alguém que possa, Senhor, como filho seu, dar um pouquinho mais do teu DNA sobre nós, Pai. Que esse culto de paternidade, o seu DNA venha sobre nós, que seu amor venha sobre nós, sua graça venha sobre nós. Abraça os corações que estão pesados, tristes, machucados, ó Pai. Cura-os em nome de Jesus. Amém. Tiago capítulo 5, versículo 7 diz assim: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda com a terra que produz a preciosa colheita, e como espera com paciência até virem as chuvas de outono e de primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o coração, pois a vinda do Senhor está... Fala mais alto. Irmãos, não se queixam uns com os outros, para que não sejam julgados. O juiz está às portas. O texto de Tiago é um texto maravilhoso. Ele expressa aqui, no seu último capítulo, eu consegui enxergar a realidade da urgência de falar da vinda de Jesus. É um assunto que hoje eu posso dizer que ninguém quase fala, porque geralmente, eu tenho 33 anos, obrigado que você deu menos, viu? Mas geralmente muitos que já são um pouquinho mais da minha idade, não estou te chamando de velho, tá? Ouviu essa história, Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Firmado no que a gente sempre acreditou? Nossos pais, os nossos avós. Nunca se viu uma geração igual a nossa, onde a ciência já se multiplicou. Alguns dias atrás, Papa Francisco, juntamente com o presidente do Irã, fizeram uma aliança para ser uma religião global. Nunca se houve uma necessidade de a gente enxergar a injustiça na sociedade, não só no governo, mas pais que praticamente matam seus filhos de tanto bater, babás que muitas vezes você deixa para cuidar dos seus filhos, você volta, seus filhos o filho está cheio de marca. A gente vê notícias e mais notícias sobre a vinda de Jesus. Por quê? Eu vejo Cristo voltando nisso. No próprio sermão apocalíptico ele diz que haveria essas situações, haveria dores de parto, haveria rumores de guerra, haveria o aumento do pecado e o amor de muitos esfriaria. Está lá em Mateus 24, desculpa. Mas no versículo 13 ele diz o seguinte: aquele que perseverar até o fim será salvo. Como viver então num mundo que expressa ódio, aonde você diz uma palavra é julgamento, e as pessoas só ir no Google e colocar o que é julgamento, porque se você fala a verdade, confrontando por bem aquela pessoa, ela se sente julgada. E a palavra julgamento, eu quero ler, o termo julgamento significa, geralmente refere a uma avaliação considerada uma série de fatores e provas, para formar então uma decisão embasada no que você está falando sobre aquele argumento. Se é verdade, não é julgamento, gente, a gente tem que parar com isso. Agora, como acreditar na vinda de Cristo e como se preparar para ela? Tiago começa a dizer sobre nós, não somente cristãos, mas aqueles que não são, aprender duas coisas. Irmãos, sejam pacientes enquanto esperam a volta do Senhor. A paciência é um fruto, em Gálatas 5 diz. Ela não é somente um fruto, porque o salmista diz: esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu clamor. Esperar com paciência não é ficar em casa. Esperar com paciência é ter convicção e ter calma, paz para enfrentar os problemas, tendo certeza que uma hora eles vão ser transformados.
Tiago, ele está dando um alerta para nós sobre a questão da volta de Cristo. E eu começo a enxergar por que ele está falando de paciência, a volta de Jesus e sobre plantio. Você percebe que ele usa uma linguagem sobre plantio. Na parte B do versículo ele fala: olha, veja como os lavradores esperam paciente as chuvas de outono e de primavera. Ele fala de tempo, de estações. Ele fala que existe um tempo para cada momento. A chuva não vem toda hora. Hoje ela vem, mas tem dias que não vem. E como o agricultor que semeia, ele trabalha a terra, ele ara a terra e joga a semente, aguarda a chuva para então colher. Ou seja, tem um processo. Geralmente no processo muitos se perdem, deixam de crer pela circunstância da vida, pelo problema do casamento, pelo problema com o filho, pelo problema da falta de dinheiro, pelo problema de alguma coisa. É o processo, e no processo Tiago nos ensina a ter perseverança, continuar acreditando mesmo que as coisas apontem o contrário. E ele não somente fala isso, ele diz aqui na parte C do versículo: com grande expectativa aguardam o amadurecimento da preciosa colheita. Ou seja, a colheita ela não pode vir hoje. Por exemplo, você vem num culto, você pensa que vai colher tudo que está acontecendo de ruim no culto que você veio. Se não houver uma constância, se não houver uma semeadura, se não houver o tempo da espera, entender o processo, nunca vai chegar a colheita. As pessoas colhem. Quer ver um exemplo? Todos têm oportunidade. Agora eu vou voltar um pouquinho para a questão dos jovens. Geralmente o jovem mais espiritual da igreja, ele ora e fala: o Senhor vai preparar tudo. Mas o jovem do mundo está estudando, está se preparando. Essa é a parte que a gente precisa entender, o que é nossa responsabilidade e qual é a responsabilidade de Deus. E muitos confundem isso, achando que vai vir coisa de mão beijada, e não vai vir. Você tem que trabalhar a terra, você tem que lançar a semente, crer no que Deus falou com você, e esperar a chuva para que haja uma colheita. Se você não fizer nada, você não vai colher. E a palavra aqui no grego, chamado paciência, é a palavra, no grego significa macrotumoeu, ou seja, macro. A palavra macro não é só grande, significa ser um espírito pacioso, que não perde o ânimo, persevera pacientemente, não sofre os infortúnios, aborrecimentos, sem paciente suportar as ofensas, as injúrias dos outros, ser moderado, tardio em vingar-se, ser longânimo, tardio em irar-se e tardio em punir as pessoas. Ele usa essa palavra, querido. A palavra paciência tem a ver como eu me relaciono com as pessoas e como eu não permito ser afetado, porque o evangelho é a boa semente. O evangelho explica que Cristo vai voltar, amém? Tiago agora aconselha o pobre e oprimido no sentido de suportar com paciência a situação econômica, social que ele está vivendo. E não só isso, à vista da iminente da volta do Senhor, ele dá um exemplo que alguém deve exercitar a paciência. Então olha para o seu irmão e fala assim: olha, não importa o que você está passando, o dia que Cristo vier, você vai ver o lucro de ter perseverado nele. Se Cristo está demorando, nós vamos entender lendo alguns textos aqui. Primeiro, Romanos 12:12 diz: alegrai-vos na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverai na orar. Então paciência com perseverança tem a ver com fazer alguma coisa. Não é ficar em casa esperando cair chuva. Eu ouvia do meu líder já no comecinho, quando eu me converti com 20, 22 anos, ele diz o seguinte: do céu só cai chuva quando Deus quer, e unção você tem que buscar, o resto é você trabalhando. Quem está me ouvindo? Não vai ser fácil. Não é porque temos uma fé em Cristo que nós não devemos, Deus não quebra princípios porque somos filhos dele, gente. Deus não quebra. O texto diz, diga comigo: alegrai-vos na esperança. Se você não tem expectativa que Cristo vem, você está perdido. Porque ele diz, nós temos que ter expectativa porque ele vem buscar a sua igreja. Mas enquanto, aí é onde entra o que eu quero falar, enquanto ele não volta, a gente precisa fazer a nossa parte. Enquanto aguardamos na promessa que ele vem buscar a igreja, precisamos trabalhar como cristãos na terra, influenciando a sociedade e fazendo a nossa parte.
Não adianta você esperar a vinda de Jesus fazendo o que você quer. Gálatas capítulo 6, 9 diz: não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo apropriado colheremos, se não desanimarmos. Então no processo, levanta a sua mão, não desanime, porque você não entrou nessa casa desesperado e vai sair desesperado. Deus vai dar o fruto da paciência, da sua espera hoje, e vai cumprir coisas novas na sua vida, se você estiver guardando nele. Você precisa, e eu, compreender a realidade de sempre estar disposto a semear, porque é a nossa essência agora fazer o bem. Quem está me ouvindo? Alguém que tem Jesus, a essência dele é fazer o bem e nunca mal, mas não é isso que a gente vê, não é verdade? Sim ou não? Não é isso que a gente vê. A gente vê escândalos. Nós vemos cristãos se gladiando dentro de igreja, fora de igreja, de rede social. Pessoas que não conseguem perdoar, guardam mágoa fácil. Ressentimentos. Quando você se sente julgado é porque um dia você julgou alguém. E muitas das vezes, irmãos, a gente não avalia o contexto de Tiago está tentando falar. Ele está dizendo o seguinte, ele cita o caso de um lavrador que espera o precioso fruto da terra. Todo mundo quer comer, sim ou não? Mas se não trabalhar, não comam. Ele está dizendo, olha, o lavrador espera o fruto, ele quer o fruto, mas tem um processo lá, lavrar a terra, regar aquela semente para que o fruto venha. Está imaturo ainda para algumas coisas, e realmente está, só que existe um processo. As suas raízes estão crescendo para baixo. Ninguém está enxergando o tempo que você está amadurecendo, se preparando. Quem está me ouvindo? Chorando, orando, buscando, perseverando, trabalhando. E pode ter certeza que quando chegar o fruto, muitos agricultores que não se prepararam, eu estou olhando para os agricultores aqui, vai ter que vir a sua colheita com sucesso, é a dele não. A gente quer colher sem plantar. Se tivesse um caminho mais fácil para Deus, a gente pegaria. Se tivesse um caminho não sofrimento, era o primeiro. Só que Jesus disse que a porta para ir para o reino de Deus é apertada e é estreita. E geralmente a gente não consegue entender o processo da chuva. Vou usar 3 textos para falar da chuva, que a chuva representa a bênção de Deus sobre nós. Deuteronômio 28, 12 diz: no tempo certo o Senhor enviará chuvas do rico céus, do tesouro o céu, e abençoará todo o trabalho que realizarem. Percebe no texto? Ele diz, Deus vai enviar chuva, mas o trabalho na terra temos que realizar. Quem entende isso? Quem está me ouvindo? Isso aqui é gabinete, que eu estou pregando aqui, que eu resolvo seus problemas depois. Agora eu estou te explicando, para não ter esses problemas mais na tua vida, e você não está dando nem importância à mensagem. Presta atenção, a chuva vem sobre a terra, mas eu tenho que estar preparado para a chuva vir. Deus só traz chuva para a minha vida, Deus só traz bênção para a minha vida quando eu estou em atividade, e não esperando do céu cair alguma coisa. A gente quer o primeiro processo, a bênção de Deus para áreas da nossa vida, mas não estamos trabalhando a terra para a chuva vir. Você quer ganhar um salário de 20 mil sem o segundo colegial, a não ser que seja uma unção de Deus na sua vida, graça de Deus se conectando com o pessoal, você nunca vai chegar a ganhar isso. Aqui no Brasil não. Agora, se você começa a se preparar, entender que existe responsabilidades minhas, e não da igreja, e não do pastor, e não da minha mãe, e começa a se colocar como uma pessoa, acreditando que esse processo que está dolorido, machucando, é um processo que faz parte para a sua colheita. Quem está me ouvindo? Você está passando por um processo que está sendo dolorido, mas eu quero declarar, percebe uma coisa, José sofreu 13 anos, mas ele não viveu a vida inteira sofrendo. O tempo da bênção será maior do que o sofrimento. O processo faz parte para te amadurecer, para que o fruto seja retido e nunca mais se perca da tua vida. Se você ganhar 1 milhão hoje, você desvia de Deus da igreja. Tem pessoas que pediu coisas, Deus deu e sumiu. Se você resolver o seu problema hoje, nunca mais você volta nessa casa. É exatamente o que vocês estão buscando. Mas quando você busca por algo eterno, e é exatamente a nossa fé deveria ser essa, nunca mais coisas da terra vai corromper a essência de Cristo em nós. Nunca mais nós vamos ser roubados naquilo que Deus quer compartilhar diariamente conosco. Quem está me ouvindo? Para de transferir a responsabilidade que é sua para os outros. Deus não tem culpa das nossas decisões erradas que tomamos. Deus não tem culpa se eu não amo minha esposa como deveria amar, se eu não dou excelência, se eu não dou honra para ela como vaso mais frágil. Então vou ter um casamento destruidor.
para o seu irmão: trabalha a sua terra. Fala para ele aí, vai. Trabalha a sua terra. Olha para uma área, a terra é a sua área. Talvez a área do sofrimento é casamento, familiar, profissional. Pega essa área, trabalha ela. Não deixa ela esquecida. A chuva vai vir no tempo certo. Alguém está pegando isso? A chuva vai vir no tempo certo. A bênção de Deus vai chocar com a terra e os frutos vão aparecer, diz o Senhor. Enquanto nós não estamos na eternidade, gente, é exatamente como eu sempre falei: 5 anos é mente no céu e pés no chão. Não é porque temos a fé em Jesus que vai ser mole e fácil. Tem vestibular para prestar. Você precisa se capacitar mais, para que isso não te limite. Quem está me ouvindo, diga amém. Por exemplo, Provérbios 3:20, um outro texto que eu quero compartilhar sobre a chuva é: pelo seu conhecimento as fontes mais profundas se rompem, as nuvens gotejam o delicado orvalho das manhãs e as chuvas de tempo em tempo. Percebe? Ele diz o seguinte: o orvalho na manhã. Então 5 horas da manhã, geralmente quando está mais inverno, está mais propício a chover. O que o agricultor fazia? Ele acordava mais cedo, olhava na janela e falava assim: não está chovendo, mas tem orvalho, minha semente não vai morrer. Orvalho, diga comigo, ele é a vitalidade da planta. Porque Deus não dá só planta, Deus dá fruto e dá planta. Por quê? Imagina uma árvore só fruto sem folha. É uma árvore feia. Deus dá folhas porque os dias de alegria, porque o processo acabou. Alguém está me ouvindo? Não, estou pregando essa mensagem para você. Então levanta a sua mão. Eu estou dizendo que a sua estação está mudando. Eu estou dizendo que vai haver um tempo de alegria. O tempo de cantar chegou, as primaveras, a chuva nova para a sua casa, para o seu trabalho, para a sua vida de relacionamento, para o seu casamento. Vem agora. É nesses dias que a chuva de Deus vai te encontrar. Mas quando ele fala de chuva aqui, ele está falando que o conhecimento é a fonte para que eu e você possamos então romper diante daquilo que eu chamo de desânimo. Estou esperando tanto tempo, não acontece. Quanto mais eu conheço Deus, mais eu entendo o processo. Eu vou entender o tempo que eu estou. Não estou preparado para receber isso, mas enquanto não chega, eu vou desfrutar da sua presença. Eu vou conhecer mais do meu Senhor. Quer um exemplo sobre conhecer e chuva? Oséias 6:3. Conhecemos e prossigamos firmemente adorando, conhecendo ao Senhor. É um processo. Vê aqui, Júnior. Já expliquei isso, vou fazer de novo. O seu relacionamento com Deus não é estático. Vira as costas aqui, filha. Isso. Presta atenção aqui. O lugar que você estava era lá. Passado. Deus redime seu passado e você agora está no presente, caminhando com Ele. Quando eu conheço Jesus, eu chego mais perto dele. E quando eu chego mais perto dele, Jesus dá um passo para frente. Olha o espaço que abriu de novo, de mais um processo que você tem que caminhar para conhecer mais Ele. Você acha que o seu relacionamento é estático, conhecer o Senhor, agora estou grudado nele? Não, quanto mais você conhece e anda nele, quando você conhece um pouco mais dele, ele se afasta e dá mais um passo. Deus está dizendo que Ele abriu um espaço hoje novo para você poder entrar e conhecer mais da sua fé, mais da sua presença. Alguém está me ouvindo? Eu profetizo que nesses dias Deus vai te visitar. Obrigado, querido. Deus vai te visitar de uma maneira sobrenatural. Porque se conhecemos o Senhor, prossigamos, andamos, continuamos trabalhando, continuamos perseverando, continuamos crendo. Por quê, pastor? Porque agora vem a chuva. O texto diz, parte B: e tão certo como nasce o sol, a sua vinda ocorrerá sobre todos nós, como boas chuvas que vivificam a terra nos tempos apropriados. Então, quando eu conheço Deus, a chuva dele me alcança. Quando eu paro de querer conhecer Jesus, então a minha vida se torna estática. Então eu quero te dizer uma coisa: você que veio pela necessidade, glória a Deus pela sua necessidade, mas se você parar nela, você nunca vai conhecer Jesus. Quer um exemplo? Não para expor meu tio, mas quero dar um exemplo. Não sei quanto tempo faz isso, mas um dia ele pegou uma enfermidade. Tinha um diagnóstico dado para ele, está aqui de prova. Estava internado aqui no São Camilo alguns dias, sem histórico de saída, de alta. Eu falei, vou te visitar. Fui visitá-lo, conversamos de tudo. E no final, posso orar por você? Meu tio tem um coração inclinável para a fé, graças a Deus por isso. Eu orei por ele, ungi a mão dele, ungi a mente dele. Depois da oração ele falou, poxa, senti um calor no fogo.
um fogo, um calor no corpo. Eu falei, esse é o sinal da cura. Naquele dia, do dia para o outro, ele teve alta. Você pode glorificar Jesus? Ele está aqui, irmão, na nossa frente. Só que ele não ficou somente nesse milagre, ele está aqui hoje. Significa que ele quer conhecer mais de? Muitas pessoas parou no milagre, parou na portinha aberta, achando que isso, porta aberta é o favor. Mas quando você quer conhecer ele, ele fala assim, meu coração está aberto, agora abre o seu que eu quero entrar. Quero fazer morada em você. E se você guardar os meus mandamentos e obedecê-los, esse é o que me ama. Guarda os mandamentos, irmão. Guarda a palavra. Não adianta só querer vitória. É a palavra que vai transformar você de dentro para fora. Há situações da nossa vida que não é a porta que precisamos, amém? No versículo 8, quando encontramos aqui, por exemplo, presta atenção nisso aqui, sejam também pacientes. Quando ele usa a palavra novamente paciente, como estou dizendo, Tiago diz aos cristãos uma coisa: não deve perder a paciência diante da adversidade, mas deve estabelecer firmemente o coração, à vista do fato que a vinda do Senhor está próxima. Então peraí, só será salvo aquele que perseverar até o fim, Mateus 24:13. Então peraí, enquanto eu não estou lá, eu aguardo ansiosamente, e o meu coração está fortalecido nessa promessa. Pastor, explica mais um texto. 1 de João, capítulo 2, versículo 25, ele diz que a promessa que Cristo nos fez foi de vida eterna, não foi vida terrena. Quem ouviu isso aqui? Diga comigo, a vida eterna ele nos prometeu. Não foi vida terrena. Fala, vida eterna. Vida eterna. A promessa que ele nos fez foi de vida eterna. Então o que ele promete para nós? Uma vida após a morte. Eu estou focado, muitas pessoas estão focadas tão espiritual nisso. Eu quero morrer para poder estar com Ele para sempre. Glória a Deus por isso. O seu coração está firme na promessa. É isso mesmo, tem que estar. Porém, o que você está realizando de bom para as pessoas aqui na terra enquanto você não vai para lá? Cadê o glória agora? Quem que você está tocando? Ou você fica nessa porcaria o dia inteiro? Nós precisamos mudar. Nós queremos ir para o céu sem uma vida na terra. E Deus está dizendo uma coisa: enquanto você não vai para lá, enquanto Cristo não vem nos buscar, incentiva as pessoas a suportar o sofrimento, porque vai passar. Eu estou profetizando, vai passar. Jesus prometeu em Mateus: passarão céus e terra, mas a minha palavra não há de passar. Nós estamos esperando uma mudança de governo para ver se melhora o país. E Deus está dizendo o seguinte: enquanto você confiar nos homens, você deixa de confiar em quem prometeu você algo maior do que os homens. Quem me ouve? Vou firmar um pouquinho mais do que as palavras de Jesus. João 14:1. Escute, estou indo para o final. Não se perturbe o coração de vocês. Crê em Deus, creia também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Aleluia. Irmãos, os discípulos estão sendo tomados de uma aflição. E Jesus, para mostrar, para eles perseverar na doutrina dele e ter paciência antes de ir para lá, ele fala assim o seguinte: eu vou, vocês ficam. Vocês vão ter que trabalhar aqui. Não deixe o coração de vocês estarem perturbados. Creiam em Deus, ou seja, creia no que o Pai me enviou. Às vezes você está na igreja e nem acredita mais em Cristo, porque de fato a circunstância está gritando mais alto na sua vida. Eu quero profetizar uma coisa, levanta a mão, junte os cacos, a área da sua vida que está tão ruim, precisando de restauração, porque hoje Deus vai restaurar essa área da sua vida, para que você torne a crer nele, porque Ele não mente em suas palavras. A palavra diz que Deus não mente, o homem mente, Deus não. Quem prometeu é fiel. Há momentos que a gente precisa estar firmado na promessa mesmo. Ainda que eu não veja, eu tenho que acreditar que esse choro que eu tenho na madrugada, que ninguém consegue explicar, nem médico, nem psicólogo, ele tem um fim. Deus vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. Não vai haver dor, não vai haver aflição. Estaremos diante dele para todo sempre. Mas antes de chegar lá, faz alguma coisa aqui, irmão. Trabalhe seu coração para estar mais firme nessa promessa. Como que eu posso fazer? Orando mais, jejuando mais, estudando a palavra com as pessoas. Não é pecado falar que você não sabe. É humildade. Não sei, me explica. Quem está me ouvindo? Estude a palavra.
Tiago 1,12 vai dizer o seguinte: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Depois de ser provado, será aprovado e receberá a coroa da vida. Só que voltando para o Evangelho 14, na parte do versículo 2, ele diz: na casa de meu pai há muitos aposentos, se não fosse assim, eu lhes teria dito que não existe aposento. Mas ele diz: vou preparar-lhes o lugar. Quem está entendendo o que eu estou falando? Irmão, o céu está incompleto, porque a família dele está aqui, é você. Ele diz: o lugar já está preparado. Se não tivesse, eu tinha dito para vocês: vou preparar o lugar. Mas já tem algo preparado para pessoas habitar aqui. Você não entendeu o que eu te falei? Quando você se sente rejeitado, é porque você esquece que a casa lá em cima está preparada, já tem teu endereço, já tem o teu nome. E quando você se finca nisso e fala: não, Cristo me prometeu algo melhor do que essa vida que eu estou vivendo. E isso deve ser uma fé inabalável. Indesistíveis. Cadê os indesistíveis aqui? Aí ele vem: se eu for lhes preparar o lugar, voltarei e vos levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Cristo falando que ele vai fala mais alto. Fala mais alto. 1 Pedro 5,10, antes de ele voltar: o Deus de toda a graça, que vos convocou para a eterna glória em Cristo Jesus, depois de você ter sofrido um pouquinho de tempo, sabe o que ele vai fazer na tua vida? Diga comigo: restaurará, confirmará, concederá forças e estabelecerá minha vida em alicerces firmes. Eu profetizo isso na tua vida. Deus está restaurando você hoje, Deus está confirmando a sua fé hoje, Deus está concedendo forças para você hoje, Deus está estabelecendo a tua fé firme em alicerces nele e naquilo que ele te prometeu. Você pode glorificá-lo antes de você ir para lá com ele na eternidade. O texto de Pedro, ele é esmagador. Ele diz assim: você está sofrendo um pouquinho de tempo. Diga comigo: pouquinho de tempo. Processo. Pastor não te tira desse processo, nem a oração com óleo no final. Quem te colocou aí é Ele mesmo que vai te tirar. Só que tem muitas pessoas hoje aqui, pelo menos 10, está andando como se fosse o povo no deserto, sabe? Passa ano, entra ano, sua vida não muda. É exatamente, você não está ouvindo a voz de Deus. Você endurecer seu coração ao ponto de não submeter mais à voz dele. Então você está vivendo pela sua vida. Então quem vive pela sua vida anda 40 anos no deserto. Mas quem ouve a voz de Deus é direcionado por ele. E o deserto é só um treinamento. O deserto é só um lugar de preparação. Eu passo por ele, porque a nova Canaã me espera, a nova Jerusalém. O povo tinha uma promessa, Canaã. Josué levou o povo, mas a promessa era Canaã. Nós temos uma promessa, a nova Jerusalém. E enquanto não chegar lá, vamos passar por muitos desertos. Você não vai morrer nesse ciclo. Eu profetizo na sua vida que esse sofrimento, Deus está concedendo para você restauração na sua vida. Quem pega isso? Deus está concedendo forças para você, está confirmando para você e está estabelecendo em fortes alicerces na sua vida. Pastor, mas ainda não me convenceu. Por que Cristo não volta? Já faz muitos anos que eu ouço isso. Eu quero que você abra comigo e eu concluo aqui. 2 Pedro 3, versículo 8. Ele diz assim: não esqueçam disto, amados. Para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julga alguns. Então peraí, um dia para Deus é como 1000 e 1000 anos como? Então alguns estão dizendo assim: está demorando demais, igual eu pensava em você. Só aí faz tempo. E o texto já dizia isso. Antes de você existir, o texto já dizia que essa mente viria depois dos últimos dias, de pessoas dizer: Cristo não vem, está demorando demais. Já ouço isso desde pequeno, nunca acontece. Ele está dizendo, como julga alguns, dizendo que essa promessa é vã. Olha o que ele responde depois. Ele está dizendo o seguinte aqui, o versículo de número 3, 2 Pedro 3, versículo de número 9. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julga alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês. Diga comigo: Deus é paciente comigo. Ele sabe que você pode ser uma pessoa melhor.
Ele está dizendo: se eu voltar agora e pegar você do jeito que está, quem entende o que eu estou falando? Ele está tendo paciência. Para quê, pastor? Para que eu se arrependa e seja salvo. Ele está dizendo o seguinte: não querendo que ninguém pereça. Diga comigo: Deus não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. E o dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Ladrão não avisa, ele simplesmente te assalta. Ele está dizendo que a vida de Cristo vai pegar muitas pessoas de surpresa. Você está, agora eu vou inverter a mensagem. Muitos de vocês estão fazendo muitos planos na terra, sem se perguntar se vai dar tempo de concluir isso. Tiago avisa na sua carta, como alguns dizem o seguinte: o que é a vida do homem? É como o vapor de um bule que aparece e depois desaparece. Assim é a nossa vida. Não era melhor a gente ter falado: se o Senhor permitir, amanhã iremos trabalhar e planejar? Ou seja, a partir de hoje, querido, coloca Deus como primeiro plano e prioridade da sua vida. Não planeja mais sem Ele, porque você não sabe se vai dar certo e concluir o seu planejamento pessoal. Quem está me ouvindo? Essa é uma mensagem para temor mesmo. Não é mensagem para você orar em línguas, mas é uma mensagem que transforma você. Deus não quer que ninguém pereça, mas que chegue o arrependimento. As adversidades muitas vezes causam tensões, pressões na nossa vida, sim ou não? Essa expressa os relacionamentos humanos. Presta atenção, Tiago também ele fala uma coisa interessante aqui. No versículo de número 8, ele diz assim: sejam também pacientes, e diga comigo: fortaleça o seu coração. Fala mais alto: fortaleça o seu coração. Fala para o seu irmão: fortaleça o seu coração. Equilíbrio emocional e certeza de quem você colocou a sua fé. Se você, nem você e eu temos certeza que Cristo morreu e ressuscitou e vai vir me buscar, então, querido, o que a sua vizinha fala tem razão. Tem mais voz na sua vida do que a palavra de Deus. O que o seu patrão te humilha, você merece ouvir aquilo. O que o seu marido, sua esposa, o que os seus irmãos que não gostam de você, porque nem todo mundo te ama de verdade, desculpa falar, mas é verdade, o mundo é muito grande. Existem pessoas vaidosas, existem pessoas egoístas, existem pessoas avarentas, existem pessoas invejosas. Sim ou não, gente? Então presta atenção. Ele está dizendo que nesse tipo de coisa, fortalecer o coração tenha equilíbrio para não se queixar das pessoas que perseguem você. Ou seja, ele está dizendo o seguinte: nas queixas um dos outros, tal atitude coloca perigo de julgamento, e o juiz já está às portas. No versículo 10 nós lemos. Quem é o juiz? Deus, porque o texto de Salmos, capítulo 7, 11 diz: Deus é juiz do justo, um Deus que manifesta a cada dia sua ira. Ou seja, diga comigo: Deus é justo. Ele está dizendo que nós não devemos guardar queixas, para que isso não entramos em julgamento. Para você não ser julgado por Deus naquele grande dia, quando você morrer, espere uma coisa, queridão: não guarde queixas de ninguém, resolva os problemas, não empurre com a barriga. Sabe o que é empurrar com a barriga? Se aceitando, sem compromisso. Quando está resolvido, tem comum acordo. Quem está me ouvindo? Quando está resolvido, tem paz. Quando está resolvido, tem graça de Deus, aleluia. A igreja primitiva vivia nessa expectativa, Alex, na iminência da vinda de Jesus. A sua esperança era naquele momento. A justiça seria feita tanto no opressor, no oprimido. Ou seja, o povo de Roma que oprimia os judeus, escravizando eles, crucificando Jesus. Pedro e os apóstolos, capítulo 1 de Atos, leia: quando vai vir a restauração de Israel? Eles estavam preocupados com a restauração terrena. Ele responde em Atos 1:10. Ele está tentando comunicar para eles sobre tempos e processos. Ele faz a promessa do Espírito em versículo 8: fique em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder, e pregue o evangelho e seja testemunha dele. Jerusalém, Samaria e Judeia, Samaria, os confins da terra. Porém, quando começará? Olha o questionamento dos discípulos: a restauração, o opressor que está oprimindo os mais fracos, os pobres. Aí Jesus responde, aqui no versículo 10: eles ficaram com os olhos fixos, porque Jesus começa a ir para o céu, subir nas nuvens. Olha o que o texto diz: enquanto ele subia,
De repente surgiram diante dele dois homens vestidos de branco, 11, e disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que está dentro de vós, no meio de vós, foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como vocês viram subir. Levanta a sua mão. Assim como ele foi, ele vai voltar. Assim como os nossos olhos têm que estar fixos nele, no autor e consumador da nossa fé. Levanta a sua mão. Então não esmoreça, trabalhe a terra, regue a terra, lança a semente. A chuva está chegando. Quem levanta a mão e recebe, prepara a terra, lança a sua semente, rega a semente, porque a chuva virá. Aleluia! A chuva de Deus virá, a graça e a bênção de Deus virá, que é Ele mesmo. Jó disse: eu declaro e as chuvas vai sobre a terra, e os estrondos do céu aparecem. Quem declara a chuva para a terra é Deus, irmão. O agricultor, quando ele vê a chuva, ele está dizendo: vou comer. A alegria vem para o coração. Não queira só ir para o céu sem fazer nada aqui. Junte as duas coisas, porque a sua vida pode ser melhor. Ninguém ouviu isso, obrigado. Efésios 4:12, para eu não entrar em julgamento, questionando, julgando pessoas. Eu quero ler um texto, irmão, que eu acho absurdo. Mateus 5:43. Vocês ouviram o que foi dito? Ame seu próximo e odeie o seu inimigo? Não. 44. Mas eu lhe digo: ame seus inimigos e orem por aqueles que perseguem. Difícil, né? 45. Para que vocês venham ser filhos do seu Pai que está no... O verdadeiro filho não julga, o verdadeiro filho perdoa, o verdadeiro filho não condena, o verdadeiro filho redime. Quem está me ouvindo? Quem é filho aqui? Só eu que sou filho? Você quer ser filho do Pai dos céus? Então aprenda a orar por aqueles que vos perseguem. Ame os seus inimigos, porque eles estão fazendo o processo ficar melhor para a colheita chegar para a tua vida. Aquelas pessoas que eu adoro falam: não vai sair daí. Obrigado, você só está sendo combustível para mim. Porque se fosse para me desistir, eu já tinha uma vida lá atrás para desistir. Mas há 14 anos ele entrou na minha vida e não tem como mais voltar para trás. Quando você encontra Cristo, querido, você não vai ser alvo de julgamento e nem julgar ninguém. Aí eu termino o texto de Mateus 5, no verso 45, parte B. Porque ele faz, diga comigo, raiar o sol. Fala alto, raiar o sol sobre os maus e os bons, derrama a chuva sobre o justo e os ímpios. Então peraí, pastor, me explica isso. Explico. Eu e você não somos os queridinhos de papai. Ele está dizendo: a mesma terra tem a mesma oportunidade, porque a chuva vem para todos, o sol nasce para todos, mas só alguns agricultores. Prepara a terra, lança a semente, rega a semente e aguarda a chuva. Que você não seja mais esse agricultor inocente, imaturo, displicente e negligente, mas que você possa, a partir de hoje, vai aos poucos. Quer ver como a minha crise no casamento foi embora há 2 anos atrás? Vou te explicar como ela foi embora. Ela foi embora assim, ó: eu não quero, mas eu preciso. Ninguém ouviu o que eu falei? Geralmente aquilo que você não quer, você precisa, e isso vai gerar o prazer de fazer. Ninguém quer acordar amanhã, 5 horas da manhã, está menos 30, mas lá na Suíça acontece. E não tem como ficar em casa, tem que se agasalhar. Os carros é adaptado para aquele país e tem que sair para trabalhar. Sabe qual é o nosso mal, gente? A gente acha que a oração do final do culto vai resolver tudo. Sua vida não está mudando enquanto você não trabalhar a sua terra, lançar a semente, regar a terra e aguardar a chuva. Processo ninguém mexe, só aquele que é o dono da chuva. E elas vão vir na sua vida. Você crê nisso? Elas vão chegar na sua vida. Você quer que a chuva venha hoje? Diga comigo: eu quero que a chuva venha hoje, pastor. Efésios 4:2. Sejam completamente humildes, dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor, gente. Suporte aquelas pessoas que são chatas. Suporte aquelas pessoas que expõem você ao ridículo na rede social. Suporte em amor.
porque Cristo aceitou você assim. Pastor, você virou tradicional, você era mais fogo. Essa palavra é para você. Geralmente o fogo inibe a prática da justiça. Nós estamos pulando, nós estamos saltando, nós estamos festejando, mas não estamos chorando de arrependimento. Só arrependimento pode transformar você. O que é arrependimento? Presta atenção, não é chorar. Arrependimento é: eu pensava desse jeito, eu vou tomar uma atitude agora e vou começar a pensar de uma outra forma. Quem está me ouvindo? Você tem uma mudança de mente e uma atitude. Arrependimento é atitude e mudança de pensamento. Se você somente chorar e voltar a fazer o que você está fazendo, igual eu disse, não adianta eu clicar, apagar a foto que não deu certo. O clique da máquina contou, não volta mais, não tem como apagar. O histórico do computador vai embora, mas aquilo que eu fiz, aquela prática que eu estou semeando, eu vou colher. Chega de semente velha. Levanta a sua mão. A boa semente do Evangelho, que não muda, imutável, está vindo sobre a tua terra hoje. Glorifica o Senhor. Eu profetizo, essa semente imutável está derramando hoje nas suas mãos. Eu declaro para você que a partir de hoje, essa fé, essa palavra, a atitude que você vai tomar, vai transformar todas as áreas da sua vida e da sua casa. Pode glorificar e aplaudir o Senhor, meu irmão. 4 minutos para terminar, que é 10h15 que a gente termina. Provérbios 14, melhor dizendo: os infiéis receberão a retribuição da sua conduta, mas o homem bom será recompensado. Diga comigo: o homem bom será recompensado. Você quer uma promessa? Cristo já te deu. O Pai te deu o melhor, então dê o seu melhor para Ele. Esse ano fala: Senhor, eu não vou mais ficar desviada da tua casa. Eu não vou vir em vez em quando mais. Eu vou me firmar. Eu vou ter raiz. Eu vou fazer parte da família da fé. Quem está me ouvindo? Um dos textos mais lindos que me chama a atenção, quando Paulo está despedindo da sua morte, ele lê 2 Coríntios 4:8, ele diz: agora me está reservada a coroa da justiça, e que o Senhor justo juiz me dará naquele dia. Diga comigo: o justo juiz me dará a coroa da justiça, e não somente a mim, mas também todos os que amam a sua vinda. Você ama a vinda de Jesus, irmão? Se você ama a vida de Jesus, a primeira coisa que você vai fazer é praticar a justiça sobre os outros. Aonde você vê pessoas sendo injustiçadas, você vai se colocar para falar: não, você não pode fazer isso. Por que você não pode? Estou defendendo, eu sou pacificador. Chega de confusão aqui. Tem muitos de vocês que vão chegar na casa de vocês e não vai mais permitir irmão não falar mais com o irmão. Quem está me ouvindo? Filho não falar com o pai, filha não falar com a mãe. Tem que acabar isso, gente. Se o mínimo a gente não está conseguindo construir, não espera o sobrenatural acontecer. Quem ajusta a sua casa é você, não é Deus. O possível nós fazemos, o impossível Ele faz. Agora, não transfere a sua responsabilidade para os outros e nem para Deus. Se Deus está esperando, fala comigo. E última coisa que eu digo, diga assim comigo: eu vou preparar a terra, arar a terra, lançar a semente, regar a semente, porque vai vir uma chuva aí.